Bom, eu estou feliz demais. Ontem foi bem bacana aqui. Você que não veio, você perdeu. Perdeu mesmo. Ainda temos sábado que vem. Então você ainda tem a oportunidade de ser abençoado também, através do que Deus está fazendo aqui. Nos sábados, às 4 horas da tarde, também conhecido como 16 horas, você é convidado. Venha torcer pelos grupos que ainda restaram. Tem o amarelo, o verde, o azul e o rosa. E o rosa. E aí você escolha uma cor. Eu acho que vocês já viram aí, né? Qual time que eu tô torcendo agora. Mas é verde, mano. Eu não posso falar nada. O pessoal fica olhando pra mim toda hora e não deixa eu nem respirar quando vem uma pergunta. Mas está sendo bem edificante. Ontem eu fiquei feliz. E eu creio que se o meu coração se alegrou, Deus ele também se alegrou, porque parabenizar os irmãos que estão participando, estão competindo aí, uma competição do bem, pelo empenho deles. Ontem eu fiquei bem feliz, porque durante as semanas aí, bastante gente me requisitou a respeito das perguntas, cérebros fritaram, mas ontem deu para ver os frutos dessa correria que eles fizeram aí, e eu fiquei bastante feliz. E parabéns também para o pessoal que está organizando essa edição da Copa Cepa. Então, não se esqueça, sábado que vem, você é nosso convidado, às 16 horas, para também, junto com a gente, torcer aqui, brincar e, acima de tudo, aprender mais da palavra de Deus, que é um privilégio que nós temos nos dias de hoje. Amém? Bom, eu tive a oportunidade de conversar com o irmão José, né, que é o avô da Lelê, a nossa mais nova musicista aqui da Cepa. E eu falei para ele que eu ia mandar um beijo para ele, que hoje ele vai assistir à noite, né? E ele falou, não acredito, vai ser você que vai, eu vou assistir à noite. E graças à tecnologia, nós podemos, né, fazer isso. Então, tá aí, um abraço para o senhor, irmão José, a esposa dele também, eles estão assistindo na transmissão mais tarde. E é em cima disso que eu quero falar um pouco com você nesta manhã. Olha o que a tecnologia ela nos faz. Hoje de manhã, o irmão José com certeza está lá congregando, junto à comunidade a qual ele faz parte, mas à tarde ele vai ter a oportunidade de ouvir aquilo que você vai ouvir agora, né? E isso é um benefício que a tecnologia nos traz. Em cima disso, eu quero que você pense aí, quais são os benefícios que a tecnologia ela tem proporcionado para a sua vida. Eu separei alguns aqui, antes da gente entrar no texto bíblico, e eu quero que você reflita junto comigo, né? Um desses benefícios, olha como a gente pode economizar tempo, né? Ele está lá cultuando agora cedo e à tarde ele vai poder participar do momento que você está participando aqui agora. Então, querendo ou não, a tecnologia ela nos poupa tempo, ela nos ajuda a organizar o tempo. Ela comunica, ela facilita a nossa comunicação, né? O pastor Jair, como a pastora Arlete bem disse, ele e o irmão Sebastião estão em missão, mas direto eles estão postando vídeo, né? Mandando áudio, trazendo para nós notícias de lá, em tempo real praticamente. Nós já compartilhamos alguns vídeos com eles, rachamos o bico, né, das situações que eles estão passando. Também presenciamos Deus agindo através da vida deles e como eles têm feito a obra de Deus naquele lugar. Nós sabemos que o interior, principalmente das cidades mais afastadas, são castigadas muitas vezes e a igreja ela tem sido um alento, né, onde ela chega. E graças à internet, graças ao WhatsApp, nós aqui também conseguimos participar com eles um pouco do que eles estão fazendo lá. Então, a informação. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha que fazer trabalho para a escola. Eu acho que você também, a maioria aqui, pelo menos, viveu isso, né? Tinha que ir ali no Mandaqui, lá naquela biblioteca, para poder usufruir
da Barça que tinha lá, só tinha lá. A gente não tinha acesso à informação. Ou se não, tinha que ir lá no Pastorinho, naquela biblioteca também. Eram as duas mais próximas. Então, trabalho de história, de geografia, tinha que ir para lá. Hoje a criançada tem na palma da mão, não é mesmo? Acho que a criançada nem sabe o que é uma Barça, né? A Barça era uma enciclopédia bem famosa nos anos 80 e 90 ali, e salvou o trabalho de muita gente, né? Hoje a criançada tem até chat GPT. Não precisa nem fazer nada, só taca lá e... Mas cuidado, tá? As facilidades, elas não são muito benquistas se a gente não souber usar. E a gente vai entrar nisso. Outra coisa, a tecnologia trouxe melhorias para a nossa saúde, não é mesmo? Poxa, você sabia que um médico, ele mesmo não estando no local, ele pode fazer uma operação remota? O médico pode estar lá nos Estados Unidos e operar alguém aqui, em São Paulo, por conta da videoconferência e lá com o joystick operando um robozinho. E o robozinho faz todo o trabalho que o médico está lá operando de outro país. Olha como a tecnologia ela nos é bênção nesse quesito. Muita gente no trabalho foi abençoado pela tecnologia. Porque através da tecnologia, várias tarefas do dia a dia, no trabalho principalmente, elas foram automatizadas. Né? Quem já trabalhou aí com planilha do Google sabe, né, como é complicado você preencher uma planilha. Hoje existe softwares que fazem esse preenchimento automático, né? Isso também nos faz ganhar tempo e tudo mais. Essa daqui, eu creio que você louva a Deus quando você faz uso. Né? Pelo menos eu fico pensando, nossa, como Deus é bom. Carro de aplicativo, mano. Né? Hoje em dia, você paga aí merreca e sai do ponto A e vai para o ponto B. E a única coisa que você precisa ter é um pouco de grana, claro, e um aplicativo instalado. Olha que beleza. Então, quer dizer, a tecnologia nos ajudou até na locomoção, na mobilidade. E isso é bênção demais. Só que aí eu pergunto para você, a tecnologia, ela pode ser uma bênção em nossas vidas. Mas você também vai concordar comigo que se nós não fizermos o uso adequado dessas tecnologias que estão disponíveis para a gente, ela pode se tornar uma maldição em nossas vidas. Certo? Por quê? Através da tecnologia, também existem pessoas que espalham a desinformação. Então, no lugar que nós vamos buscar a informação, a gente acaba sendo lubridiado por uma notícia falsa, a gente acaba caindo em erro por acreditar não, está na internet, então é verdade. Né? Poxa, não, eu recebi no Zap. Né? Não, eu vi no Face. Não, mas eu vi, está lá. E aí a gente acaba sendo desinformado por conta da tecnologia. Outra coisa, a gente acaba tendo uma dependência excessiva. Eu tenho certeza que você não tem mais de 5 números na memória de telefone. Se você perdeu o seu telefone e você precisar falar com alguém, você vai conseguir lembrar o número de alguém? Por quê? Porque a gente fica dependente da memória desse cara aqui, ó. Está na memória desse cara e não está na minha memória. Então, se a memória dele falta, eu fico sem contactar ninguém, porque a gente acaba dependendo dessa tecnologia a tal ponto de não lembrar um número de telefone. Aí eu pergunto para os que já viveram aí algumas décadas, anos 90 lá, como é que você fazia? Você tinha quantos telefones na cabeça? Poxa, eu tinha o telefone do BIP do meu pai, eu tinha o telefone do trabalho da minha mãe, eu tinha o número dos 3 orelhões da minha rua, de cabeça, o telefone do Éder, que eu acho que ainda é o mesmo, né? É verdade, acho que é o mesmo ainda, né? Olha lá, ele tá balançando a cabeça falando que é. Mas e aí a tecnologia vem, a gente fica dependente dela e não conseguimos gravar nada por conta de depender dela. Uma coisa que foi bacana nessa Copa CEPA é que eles foram obrigados a largar um pouco disso, né? E aí tiveram uns camaradas aí que, pelo amor de Deus, cara, eu fiquei orgulhoso. Falei, não, mano, gabaritaram.
A gente chegava e respondia na lata. E aí, quando a equipe não sabia, não, pode deixar, deixa que eu respondo. Chegava lá e respondia. Eu falei, nossa, aí você tá valendo. Esses são os frutos, né? Os nossos frutos. Poxa, tá valendo. E assim também é. Então, pensando nessa questão da tecnologia, eu quero que você imagine aí como seria para um... Vamos pegar o contexto de missões, vai. Se o pastor Jair tivesse que viajar para Moçambique e ficar um tempo lá fazendo missões. E digamos que não hoje, no tempo de hoje, mas sim uns 30 anos atrás. Como é que seria a comunicação com ele? A igreja aqui teria algum tipo de comunicação com ele? Teríamos, certo? Telegrama, certo? Carta, fax. Teríamos essas, seria as três mais plausíveis, certo? Poderia mandar uma mensagem de telegrama, uma mensagem via fax ou uma carta. Ou ligar no orelhão. O telefone também seria... Teríamos 4 alternativas. Ligação a cobrar, poderia. Tá valendo, poderia. Mas acho que ia ficar caro naquela época, de Moçambique para cá, cobrar. Ia dar um interurbano cruel. Mas imagina, digamos que ele ficasse 3 meses em missão. Será que ele ia levar alguma coisa para poder lembrar da pastora Lu, dos filhotes? Ia, né, pastora? Ia. Ia levar uma fotinho, né? Ia ter uma foto da pastora Lu e das crianças na Bíblia. Quando batesse a saudade, o que ele poderia fazer? Ou ele ia ligar, ia olhar a foto, né? Era o que restaria. Hoje em dia, como é que funciona hoje em dia? Pô, com a tecnologia ficou tudo mais fácil. Hoje você pega o Zap e faz uma chamada de vídeo, né? Chamada de... Tudo bem, não é a mesma coisa de estar pessoalmente. Porém, você concorda comigo que uma chamada de vídeo é muito melhor do que uma foto estática, não é mesmo? Então, hoje, a tecnologia, ela nos ajuda. É bacana. Mas você imagina se o pastor Jair ele retornasse da viagem missionária e ele se comunicasse com a pastora Lu pelo WhatsApp, mesmo estando em casa. Você acha que seria válido? É estranho, né? Tá na mesma casa e vai fazer uma chamada de vídeo. Não é estranho? Então, quer dizer, uma coisa que é aceitável nas circunstâncias, que é o que cabe, estando longe, a chamada de vídeo é bacana, certo? É melhor do que uma foto, não é mesmo? Agora, estando na mesma casa, não faz sentido, né? É absurdo. Você imagina, aí bate a saudade dela, ele tá junto com ela na mesma casa, aí ele pega uma foto dela. Né? É estranho, não é estranho? E é em cima disso que eu quero que você reflita comigo nesta manhã. Você entendeu o que tem a ver com relacionamento? A gente está falando sobre intimidade, relacionamento, e esse ano a gente se aprofundou nessa questão. E eu quero que você abra aí comigo sua Bíblia, no Evangelho que escreveu o apóstolo João, no capítulo 15. Eu vou ler na NAA, tá, Isa? Por gentileza. Se eu fosse dar um título para essa ministração, seria Nosso Relacionamento com Deus Pai, com Jesus e com o nosso próximo. No capítulo 15, o título que está aqui na NAA é A Videira e os Ramos. Se você estiver olhando numa Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, talvez o título esteja a continuação das últimas instruções aos discípulos, alguma coisa do tipo. E aí na NAA diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda.
Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecereis em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Amém? Só até o 8. Uma leitura desatenta dessa perícope, a gente ia acabar focando no quê? No que você imaginaria assim que é o central dessa perícope? Chuta aí. Quem acha que é dar fruto? Quem acha que é dar fruto? Não? Vai, galera. Vocês acham que essa perícope está falando a respeito de dar frutos? Ou de permanecer? É, né? Porque Jesus ele invoca aqui uma linguagem agrícola, né? E se nós formos olhar para a Bíblia, ela é cheia desses paralelos. Jesus mesmo ele usa bastante paralelo para poder exemplificar uma situação e tudo mais, porque Israel era uma nação agrícola aqui. Eles viviam da agricultura, da pecuária. Jesus ele também usa bastante coisas a respeito de construção, né? Ele era carpinteiro, lembra? E aí, abrindo um parênteses aí, Jesus sendo carpinteiro, ele não fazia móveis, tá? Ele fazia construção, casa. Por isso que quando ele fala a respeito da casa que foi alicerçada na rocha e na areia, era isso. Não sei se você já assistiu lá no Discovery Home Health, é muito bom aquele canal. Eles mostram as construções lá feitas com árvore e tal. Os caras pegando os troncos de eucalipto e fazendo as cabanas. Aquele era o trabalho de Jesus, né? É que a gente às vezes confunde carpinteiro com marceneiro, sabe? Marceneiro faz móvel, carpinteiro faz casa, construção. Aí fecha aí o parênteses, né? Esse é um momento cepal. É que você não está na terça-feira, aí eu tenho que aproveitar o time, tá? E aí já fica o convite, tá? Terça-feira, às 20 horas, a gente está aqui também. E a gente estuda um pouco da palavra, tem sido bênção. E eu glorifico a Deus pelos que estão. E eu sei que você vai estar aqui também domingo. Ou terça, em nome de Jesus. Então essa linguagem, ela é comum. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, Jesus ele faz alguns paralelos ali. Com a atividade pecuária, com a atividade de agricultura, com a atividade de pesca. A gente vê bastante, não é mesmo? Olha aqui, ó. Aqui é um exemplo disso. É tirado do texto bíblico. A nova vida já começou, agora você é um pescador. Só que aí Jesus fala, pescador do quê? Almas. Eu tenho uma rincha com um louvor aí, que o louvor fala, quem mandou largar a rede? Não é isso? Jesus mandou largar a rede. Não era mais para ser pescador de peixe, é de alma agora. Então larga a rede, Pedro. O que você está fazendo aí, pescando de novo? Não é isso que ele fala lá, quando ele encontra Pedro depois da ressurreição? Ele fala, eu não falei que você era pescador de almas, cara? Você está fazendo com a rede aí? Larga. Enfim, essa é a linguagem. E aqui Jesus, ele traz a linguagem da videira. Né? Vê aí, verso 1. Só que você percebeu que ele fala, eu sou a videira verdadeira? Isso é meme da internet, hein, pastor?
Eu, eu sou a videira verdadeira. Você já tinha lido, prestando atenção nisso? Por que ele fala que ele é a videira verdadeira? Por quê? Não bem falsa, mas existe outra videira. O que acontece a respeito de Jesus no Antigo Testamento? As coisas apontavam para quem? Para Cristo. Então, o sumo sacerdote, ele era uma figura daquilo que Cristo seria na nova aliança, né? O cordeiro da Páscoa era uma figura do sacrifício de Cristo por nós na cruz. Claro, hoje fica muito mais fácil a gente olhar para o texto bíblico e ter todo esse panorama todo. Não era tão fácil para quem estava vivendo lá no Antigo Testamento e mal tinha ainda todos os textos reunidos. Mas a videira que o Antigo Testamento muitas vezes cita era Israel. Então, toda vez que algum profeta ia falar a respeito de Israel, ele muitas vezes também fazia esse paralelo de Israel sendo a videira de Deus. Aí eu vou dar alguns exemplos para você. Salmo 80, no verso 8. O salmista diz: trouxestes uma videira do Egito, expulsastes as nações e a plantastes. Salmo 80, verso 8. Olha o que Oséias também fala, Oséias 10, no verso 1. Israel era uma videira de ramagem viçosa. O que é uma ramagem viçosa? Firme, bonita, sabe assim? Você já viu um pé de uva? A videira é o pé de uva. Você imagina um pé de uva parrudo mesmo, bonitão. Era assim. Então, o profeta está falando, Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Quanto mais abundante os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. Aqui ele faz um paralelo, tipo, você imagina o templo, com as colunas do templo, e uma videira assim, se espalhando e subindo nas pilastras do templo. É mais ou menos isso. Olha o que Isaías fala também no capítulo 5, no verso 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta perfeita do Senhor, preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis que há opressão. Esperava justiça, mas eis que há clamor por causa da injustiça. E aí você vai ver que esse paralelo ele é sempre feito entre Israel sendo uma videira, né, sendo uma vinha. Uma vinha era um lugar onde tinha várias videiras. E você vai ver isso. Mas aí Jesus aqui está falando que ele é a vinha, a videira verdadeira. E aí ele vai mais a fundo nessa questão. Ele fala a respeito da soberania de Deus, ainda no verso 1 mesmo. E o meu pai é o lavrador. Quem é o lavrador? Deus. E o lavrador fazia o quê ali? Mais uma vez a figura da agropecuária e da agricultura envolvida. O lavrador era aquele que cuidava da árvore. Então ele poda, ele limpa. Qual é o objetivo de nós limparmos uma árvore frutífera? Para que ela dê mais fruto, que o fruto seja mais bonito. Né? Não sei se você tem curiosidade, às vezes, agora nem tanto porque a gente vem para o café, mas eu estava me arrumando para vir para a igreja de manhã, e aí o que passa na Globo? O Globo Rural. Né? E aí fala bastante a respeito disso, né? De como podar as plantas para elas ficarem mais bonitas, como podar as árvores frutíferas para quê? Para elas darem mais fruto. E aí Jesus invoca essa figura falando que ele é a videira verdadeira e que Deus é o lavrador, é aquele que cuida, é aquele que poda. Em seguida, ele deixa bem claro a questão da poda. E aí em Mateus capítulo 15, verso 13, isso fica mais claro. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Aqui é quando ele está num discurso para a multidão,
E ele fala algo a respeito de um tema que era cerimonial para o judeu. O judeu ele tinha tantos cerimoniais quanto possíveis. E aí você encontra eles no Antigo Testamento, e um dia Jesus, com os seus discípulos, deixa de fazer um desses rituais, que era lavar a mão antes de comer. Para a gente é uma questão de higiene, né? Mas lá era uma questão religiosa. E aí Jesus acaba comendo com os discípulos, e aí há uma discussão lá, e aí Jesus fala a respeito do que o que contamina não é o que entra. Né? E os discípulos ficaram, mas como assim? Perguntando para ele. Ele fala, não, mas vocês não entenderam ainda? Pô, é simples, aquilo que a gente come, ele vai para o nosso estômago e depois o corpo elimina. O problema é o que sai. Porque aquilo que sai da nossa boca procede de onde? Do coração. E aí Jesus fala isso quando os discípulos olham e falam assim, olha, se os fariseus tivessem ouvido isso que o Senhor falou, eles iam se escandalizar. Hein? E aí a resposta de Jesus é essa. Olha, a planta que meu pai não plantou, ele vai arrancar. Então ele ressalta a soberania de Deus em cima disso. Então Jesus, sendo a videira, e Deus, sendo aquele que cuida da videira, e aí nós podemos entrar aqui na questão de como ele cuida. João 6,38 também dá mais uma dessa questão de que Deus é aquele que cuida. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse é Jesus falando. Jesus, ele dizendo que Deus é aquele que é o agricultor, aquele que cuida. E Jesus, sendo a videira, ele não veio nem para fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Isso, essas semanas, deu muito pano para manga a respeito das aulas que a gente está tendo no estudo bíblico, por conta da soberania de Deus e a nossa escolha, a nossa agenda. Né? Porque Deus ele é soberano sobre nós, mas nós temos uma livre agenda. Você pode escolher. Você escolheu com que roupa você veio para cá. Não escolheu? Só que você veio para cá porque Deus ele te moveu vir para cá. Senão você não estaria aqui. Desde quando houve o desejo de estar aqui, foi Deus que impulsionou esse desejo em você. Entende como é sempre algo que nós podemos escolher, porém é dentro da vontade dele? E isso às vezes dá uma bugada. Né, Leila? Mas glória a Deus por isso. E aqui Jesus ele deixa bem claro que ele não veio para fazer a vontade dele, mas sim a vontade daquele que o enviou, do Pai. O verso 2, ó. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele quem? O labrador, o pai. O pai arranca fora. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais fruto. Isso no verso 2. E daí eu pergunto, que fruto é esse que João está colocando aqui no verso 15? Talvez uma leitura desatenta, a gente pensa que fruto aqui, no caso, fala de ganhar almas. Certo? Mas não é essa a questão. A questão é um fruto que também inclui ganhar almas, porque é da vontade de Deus que nós ganhemos almas, mas ainda mais profundo do que somente ganhar almas. É o fruto da obediência. Jesus mesmo diz, eu não venho para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, é desse fruto que João está falando aqui. Só que, você vê que ele coloca aqui 2 pontos. A árvore que estando nele não dá fruto, ele corta. E a árvore que estando nele, o ramo que estando nele dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos ainda. Eu acho que você já deve ter visto aí numa árvore, principalmente numa árvore frutífera, quando ela tem um galinho seco. Ela está lá bonitona, mas um galho sai dela, está seco. E aí o que acontece com aquele galho? Ele consegue produzir fruto? E aí se você chegar nele lá e quebrar ele do tronco da árvore, o que você vai ver ali? Você vai ver que ele só estava ali. Mas não tinha ali a seiva
passando para aquele galho. Por isso que aquele galho estava seco. E aquele galho estando seco, era impossível de dar fruto. E aí eu pergunto para você, o que tem a ver nessa questão de relacionamento, intimidade, do galho que está ligado, mas não está ligado? A pastora Arlete, antes do louvor aqui do último, ela falou um pouco a respeito disso. Você está lembrado? Ela falou, poxa, a gente às vezes está aqui, mas não estamos. A gente está aqui, a gente não está conectado aqui. Isso pode acontecer. Eu não sei se você já se pegou assim. Você está aqui, mas a cabeça está no problema de amanhã no trabalho. Você está aqui, mas a cabeça está na agenda que você tem que fazer durante a semana. Você está aqui, mas de vez em quando a cabeça está num problema. Um problema com você mesmo, um problema com outra pessoa. Quantos nós, às vezes, não somos afligidos na vida por conta de problemas no trabalho, problemas de saúde, problemas de relacionamento, seja marido e mulher ou na família. Isso acontece. E aí a ideia que João ele vem trazendo aqui para nós não é uma ideia de única e exclusivamente dar frutos, mas sim de estar conectado à videira ou não. E aquele que está conectado à videira, mas não tem essa ligação viva, não flui ali a seiva do caule, não passa para o galho ele fica seco e sem frutos. Obrigado, Fê. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. E então não tem como dar fruto se não estiver ligado à videira. E esse Jesus fala que ele corta. E aquele que dá fruto, que produz o fruto esperado, Deus ele vai deixar de dar uma mexida ali? Que às vezes você vê que o galho ele tá bonito. Você já viu uma mangueira? Pô, eu gosto de manga. E o cheiro quando o pé tá cheio? Não é? Não é um cheiro bom assim? Só que de vez em quando aquele galho ele tá até baixo, de tanta manga que ele tem. Mas no galho tem umas florzinhas, umas folhazinhas lá que estão secas. E elas estão ali fazendo o quê? Ocupando, digamos, energia do galho. E era para o galho estar mais cheio ainda se não tivesse aqui aquelas folhas secas. E aí é tão simples, quando você pega na folha assim, você nem faz força, ela meio que ela solta do galho. Então, Deus ele ainda tem que dar uma limpada naqueles que ainda estão frutificando. Isso diz o que a respeito da nossa relação com Deus? Será que não existe nada para ajustar? Você pode falar assim, não, eu estou bem. Estou legal, estou frutificando, mas mesmo assim você ainda vai ter ali umas intempéries na vida, que é para que ainda dê mais frutos. Então, a gente consegue entender que esse fruto do qual João ele vem falando, ele não é o fruto de apenas ganhar pessoas, tem a ver, mas não é isso, é mais que isso, é um fruto de obedecer a Deus, um fruto de obedecer a palavra e fazer a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus, diríamos assim. No verso 3, ele fala para os discípulos, olha, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. No verso 3. Olha que bacana o que Pedro ele escreve na primeira carta que ele escreve para a igreja, no capítulo 1, dos versos 22 a 25. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, aí fica clara a questão do fruto, certo? Jesus mesmo fala, eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do meu Pai, então ele vem para obedecer a Deus. E aí Pedro vem aqui cirurgicamente, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Olha de novo aí a questão agrícola. Mediante
a palavra de Deus, a qual é viva e vive e é permanente. Aí ele cita Isaías, capítulo 40, do verso 6 a 9. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Isso ele escreve na primeira carta de Pedro. Então a gente entende aqui que esse fruto é um fruto da obediência. E não existe aquele que esteja ligado a essa videira e não frutifique. Também não existe aquele que, estando fora dessa videira, produza fruto. E isso nos fala a respeito do quê? A respeito do nosso relacionamento com a igreja. Lembra que tempos atrás, acho que em março ali mais ou menos, ministramos aqui a respeito da intimidade que nós temos com a igreja, que nós temos que ter com a igreja, e a ideia era, eu não posso fazer parte da igreja de Jesus Cristo na terra sem fazer parte de uma igreja local. É impossível eu falar, não, eu pertenço à igreja de Jesus na terra e eu não estar ligado a uma igreja, a uma comunidade local. Aqui é a mesma coisa. É impossível alguém produzir frutos estando fora da videira, não estando conectado a essa videira. E aí a gente vai entender um pouco mais para frente, nos versículos, o como é complicado realmente produzir esses frutos. Não é fácil. Não é fácil. Quem fala que é fácil é porque não entendeu. Porque tem a ver com renúncia. A partir do momento que a gente toma as rédeas e fala, não, eu sei, eu sou juiz da minha causa, eu sei o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer, sendo juiz da nossa causa, da nossa consciência, a gente jamais vai obedecer a Deus. Agora, quando nós cremos que estamos ligados a essa videira, e o que já importa não é aquilo que eu penso ou o que eu acho, mas sim aquilo que Deus, por intermédio da sua palavra, tem para mim, aí eu frutifico. Após Pedro falar isso na carta, a gente pode ler o versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15, 4, aí nessa primeira partezinha. O que significa permanecer em Jesus nessa questão? Lembre-se, aqui ele está falando com os discípulos e a ideia é o corpo de Cristo, os representantes de Cristo na terra. Quando nós lembramos disso no contexto de igreja, você deveria fazer logo a conexão com que momento que nós fazemos aqui na ceia, que nós estamos ligados a Cristo. É no partir do pão, certo? E no compartilhar do suco de uva. E aí, olha o que João, ele escreve lá no capítulo 6, nos versos 56 e 57. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Isso é Jesus falando. E eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Então você entende que o negócio é relacional? Você tinha que estar aqui ontem. Se você não veio ontem, você não pode perder sábado que vem. Que aí você vai conseguir entender o que isso significa. Sem esse contexto de culto. Porque às vezes a gente está acostumado e habituado a vir no culto. Certo? E aí vive depois o restante da semana sem conseguir enxergar essa maravilha que está além do culto. Que é quando você... Sabe quando você está no GR? Ainda também é um momento. Só que aí eu pergunto para você, e essa doeu em mim também, tá? Não é só para você não. Fora o GR, você tem se encontrado com as pessoas que fazem parte do seu GR durante a semana? Não precisa responder não, responde aí para você. O único momento que você tem de contato com essas pessoas que estão ligadas a você é no dia de GR, no horário de GR. Eu sei, isso aí foi dolorido para mim também.
Entende? As pessoas que você vê aqui no culto, você tem se esforçado para poder ter um tempo de qualidade com elas, fora o culto? Porque é nesses momentos que Deus ele usa para poder nos lapidar e nos limpar, nos instruindo. E ele não vai fazer isso através de um anjo, através de nada. Ele vai usar o irmão que está aí do seu lado, o irmão que convive com você durante os dias de culto, durante a semana no GR. O problema é que muitas vezes a gente mal comunica as pessoas que estão próximas a nós a respeito de um problema, a respeito de uma situação ruim, a respeito de uma dúvida. A dúvida está te corroendo lá por dentro, mas você prefere ficar com ela e você não abre. O momento do GR vem, é a hora, e aí você não fala. Ou senão só trata ali naquele momento e pronto, acabou, já era. É a respeito disso que João está falando. E se a gente for mais a fundo nisso, no verso 4 ele fala: como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Não existe ramo fora da videira que produza frutos, e nem ramo que esteja na videira que não produza fruto. Você entendeu que não tem nada a ver com o fruto? Uma leitura desatenta, a gente vai logo pensando no fruto, né? Será que eu estou dando fruto? Será que eu estou produzindo fruto? Só que aí a gente vê que João ele não está falando de fruto, ele está falando de ser ou não ser, permanecer ou não permanecer. Se você consegue ver frutos na sua vida, glória a Deus, Deus seja louvado por isso. Isso significa que você está conectado à videira. Agora, se essa dúvida vem até você e você pensa assim, poxa, será que eu estou frutificando? Aí é uma autoanálise. Mas entenda, o fruto não depende de mim. O fruto depende de eu estar conectado à videira. E aí o fruto é consequência, o fruto vem. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha o que ele fala no verso 16, um pouco mais à frente. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. João 15, 16. Você entende que você não tem nem a ver com você querer ou não, é uma questão de que Deus, soberanamente, Ele te escolheu, meu irmão. Isso é engraçado porque a gente refletiu bastante a respeito dessa vontade de Deus e da responsabilidade humana nessas últimas semanas. Porque facilmente a gente pode ser enganado achando assim, poxa, se eu tenho a minha vontade, então significa que a soberania de Deus sobre a minha vida ela é anulada. Correto? Mas quem é que a palavra diz que Deus ele trabalha tanto no querer como no realizar? Então, se você tem o desejo, é porque Deus ele colocou esse desejo dentro de você. Quando nós entendemos isso e a gente está conectado à videira, o fruto ele vem. E pensando nessa questão de fruto, você pode pensar assim, vamos tangibilizar isso para ficar mais claro. Quem aqui gosta de orar? Mas é fácil mesmo para você orar. Eu creio que a maioria de nós aqui pensa assim, olha, eu até oro 10 minutos. Mais que isso, eu já começo a viajar nas ideias, né?
Você começa orando, aí de repente você está pensando na morte da bezerra, e depois você volta, né? Pô, comigo é assim, não é possível que com você seja diferente. Mas você já sentiu vontade de orar? Por mais que seja difícil para nós, você já sentiu aquela vontade de falar assim, não, eu preciso orar. E fluiu fácil, simples, a ponto de você não pensar no relógio. Quem é que produz esse querer em você? É Deus, através do seu Espírito Santo. Quem hoje pensou assim, não, hoje tem culto, eu vou lá, vou pôr minha roupa, ou você despertou o relógio e falou assim, ai, culto. Não é? O fruto ele vem quando as coisas que às vezes parecem pesadas para nós, elas fluem fácil. E aí tanto é, você tem vontade de orar, você tem vontade de vir para a igreja, de participar, porque a gente vem aqui para quê? A gente vem aqui para cultuar a Deus, para louvar o nosso Senhor. De quebra, a gente vê os amigos, a gente acaba sendo bênção na vida do outro, o outro tem a oportunidade de ser bênção na nossa vida. Você tem motivos para estar aqui. E essa é a vontade de Deus. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja desconectado da videira verdadeira. Esses frutos, eles acabam sendo fáceis para quem está ligado à videira. A gente testifica fácil. A gente fala a respeito da palavra fácil. A gente não tem vergonha de falar. Porque aqui, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse capítulo 15 inteiro, ele fala a respeito do amor depois. Ele fala bastante. Se eu não me engano, no verso 17, ele fala, e o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Aí eu pergunto para você, é fácil a gente amar assim, qualquer um? Cara, que difícil isso. É difícil. Ou é só para mim que é difícil? Aí eu pergunto, quem vai gerar esse amor? Porque amar quem a gente já gosta é fácil, né? Difícil amar aquele que pisa no nosso calo. E esse amor aqui é o fruto. Esse é o amor da obediência, aquele amor que independe de mim, sabe? Independe de eu querer. Ele é gerado em mim. E isso para a gente ficar em um só. Então, verso 16, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, eu lhes conceda. Esse versículo, muitas vezes, ele é tirado de contexto, tá? Porque fica parecendo que Deus ele é o gênio da lâmpada. É só a gente pedir em nome de Jesus que já era. Então, às vezes o pedido pode ser o mais absurdo do mundo, mas você colocar o nome de Jesus no final é como se você estivesse carimbando e falando assim, ó pai, tá aqui, ó. Eu falei uma vez que o Murilo olhou um helicóptero passando no alto e ele virou para mim e falou assim, pai, qualquer hora vamos comprar um helicóptero? Em nome de Jesus, só faltou ele carimbar com o nome de Jesus. E aí parece que para nós, às vezes a gente faz esses pedidos absurdos para Deus também. Absurdo quando nós contrariamos a vontade dele, porque a gente sabe que está desacordo com o que ele deseja para nós. A gente tem essa noção. Mas mesmo assim a gente vai lá e pede, né? A gente tem a cara de pau de pedir. É como se a esposa estivesse fazendo a janta, e aí o moleque já viu a sobremesa, e ele está querendo a sobremesa. E ele não vai falar com a mãe, que ele sabe que a mãe não vai deixar, mas aí ele vem com o pai, só um pedacinho, né? E aí se comer a sobremesa, você acha que ele vai querer jantar? Depois vai nada. Então muitas vezes não é permitido. Assim também é conosco. Só que aqui nesse caso, Jesus ele está dizendo, tudo que pedires em meu nome, ele lhes concederá. Porque Jesus está sabendo que ficou bem claro para os discípulos a respeito de estar ligado na videira ou não.
Porque quando nós estamos ligados na videira, o nosso pedido para Deus não é um pedido esdrúxulo. Não é algo que vai contrariar a vontade de Deus ou não. É algo que vai de encontro à vontade de Deus. E aí você acha que Deus ele vai rejeitar? Vai nada. Só que quando nós olhamos a vontade nossa, da nossa carne, a gente tira esse versículo do contexto e acha que é só pedir em nome de Jesus que está tudo certo. Mas não é. Verso 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo. Que ramo? Lá no verso 2, lembra? O ramo que não produzia. E secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui, João, ele coloca essa questão de fogo como punitivo mesmo, sabe? Diferente de outras passagens, que o fogo ele vem como um fogo restaurador, né? É a ideia do ouro, né? Se a gente passa o ouro pelo fogo, o que acontece? Ele vai derreter. Tudo aquilo que tiver de impureza nele vai queimar. Então a gente vai ter um resultado no final disso o quê? Um ouro mais puro. Então, quando essa expressão é usada nesse sentido, é um fogo purificador, um fogo que está agindo positivamente. Aqui não. Aqui é um fogo de juízo. Juízo para quem? Para aqueles que não produzem. Mas fique tranquilo. Deus ele conhece o seu coração. Ele sonda o seu coração. Ele sabe que se você veio aqui hoje, você não veio aqui porque você quis. Você foi movido a isso. Amém? Então, o galho seco na árvore, ele não recebe seiva. Ele não está conectado. Apesar dele estar lá, ele está posto na árvore, ele já não está mais conectado. Ele só está preso ali. Ele não recebe a seiva. Assim também é conosco quando estamos na igreja, mas nós não fazemos parte do corpo. Nós não nos relacionamos com Deus. Nós não nos relacionamos uns com os outros. Isso é não estar conectado. Porque a vontade de Deus é, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Não é fácil, como já dizemos. Verso 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. João 15, 7. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você entendeu aí o porquê de pedir a Deus? Eu sei que você tem feito pedidos para Deus ultimamente. E a pergunta é: qual vai ser o resultado desse seu pedido para Deus? Esse seu pedido, ele está sendo para que o nome de Deus seja glorificado? Ou não? É por ego? É por vontade própria? Para ser duro, né? Sim. Mas quando nós estamos ligados na videira verdadeira, o nosso pedido ele vai de encontro à vontade de Deus. E sempre é para glorificar o Pai, em nome do Filho. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são os meus discípulos. Aí que fica a parte mais complicada para a gente, né? Você imagina se as pessoas elas leem as nossas vidas, sabia? O tempo todo. É em casa, é dentro da nossa parentela, é no trabalho, na sua rua, qualquer lugar. As pessoas leem sua vida. E aí imagina ela vendo o resultado das suas atitudes. Que tipo de fruto ela está vendo? Um fruto que glorifica a Deus? Um fruto que bendiz o nome de Deus? Ou é um fruto que infla o nosso ego? Um fruto que delata as nossas vontades, as nossas paixões? Olha o que Jesus fala em Mateus 5,16.
assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando nós estamos na videira verdadeira, e esse relacionamento, ele não é um relacionamento ruim, é um relacionamento verdadeiro, vocês já entenderam que o fruto, eles não depende da gente, né? O fruto, ele vem. Basta estar conectado e Deus traz o fruto para nós. E aí a pergunta que fica é, como é que eu fico conectado? Como é que eu me faço conectado? Sendo que o fruto, ele vem independentemente de mim, certo? Só que esse fruto, ele também serve para glorificar a Deus, porque as pessoas, elas estão me lendo. E Jesus mesmo deixa bem claro em Mateus 5,16 que é para a luz brilhar mesmo, para as outras pessoas verem, e que, pelas nossas obras, Deus Pai seja glorificado lá no céu. Tem outro versículo, João 13,35. Nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Aqui nesse capítulo a gente consegue ver tanto a soberania de Deus, é Deus quem traz o fruto, é Deus quem nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Deus. Só que também deixa bem claro a responsabilidade humana das nossas escolhas. Nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. 15:17. Eu lhes ordeno isto, que vocês amem uns aos outros. Deus, ele tinha consciência a respeito de nós antes de Jesus ser crucificado. Ele saberia que muitas pessoas se juntariam aos grupos de discípulos que ele formaria durante a terra. Assim como Israel representava a videira que Jesus tirou do Egito e que cresceu e multiplicou. E aí, se você ler lá tanto o Salmo 80 quanto Isaías 5, você vai ver que Deus esperava que os frutos fossem bons. Só que os frutos foram amargos. E aí Deus traz juízo sobre Israel. E Jesus vem dizendo, tempos depois, 400 anos depois de Isaías, falando que ele é a videira verdadeira. E que nós somos os ramos. E que aquele que está nele vai frutificar. O fruto independe de mim e de você. Mas quando nós entendemos o Evangelho ele nos muda. Nos muda a ponto de as nossas atitudes, elas resultam em glórias a Deus. Elas resultam para que o nome de Deus ele seja glorificado, não só sobre as nossas vidas, como também a vida do nosso Senhor Jesus, por intermédio do Pai. E para não ficar só nas minhas palavras, abre aí o capítulo 17 de João, que você vai ver que Jesus ele orou por você. Você sabia que Jesus ele orou por você? E ele sabia? Às vezes a gente lê esse capítulo aqui e a gente esquece que aqui Jesus ele está fazendo uma oração. Capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Depois de dizer essas coisas, Jesus levou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que nele deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. Jesus não fez a vontade dele, ele fez a vontade de Deus. É o fruto da obediência. Me perdi. Te glorifiquei. 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti. É isso? Pulei ou não? Certo. Antes que houvesse o mundo,
Manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo. Eram teus, tu os me deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas peço por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu for para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardem do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E o favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Peço somente por esses, mas também, olha aí, Jesus falando da gente. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti também, eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ele transmiti a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também esteja comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, porém, te conheci, e também estes conheceram que tu me enviastes. E lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles, e eu neles esteja. Amém? Fique de pé. Você sabia que Deus ele tinha preparado isso para você? Que Jesus tinha orado ao seu respeito e ao meu respeito?